Gente, eu vejo muito essa moça se posicionando e tentando defender a fé mórmon. A Bíblia ensina em Isaías 43:10 e Malaquias 3:6 que Deus ele é único e imutável. Ele sempre foi Deus e nunca foi um homem. Já o livro de Mórmon e as doutrinas mórmons ensinam: Deus já foi um homem e progrediu até se tornar Deus. Vamos ler a escritura que ela usou contra nós aqui, vamos ver se ela de fato contradiz o livro de Mórmon. Gente, quem mais queria ser Deus e queria ter tudo que Deus tinha? Sim, ele mesmo, Satanás. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Essa moça que você está vendo aqui na frente é a Thay Brito, é assim que ela se apresenta na internet. E ela diz que vai refutar a Carol do Mais Fé, que é uma página que fala a respeito de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E mais, diz que a nossa fé de membros de Igreja de Jesus Cristo é algo diabólico, do demônio mesmo, e que é a pior coisa que tem nessa terra. Olha o nível que alcançou a argumentação dela. Então, ela está muito empolgada, segundo o discurso dela, para acabar com a igreja, pulverizar do jeito que ela puder com os seus vídeos. Diz que aprendeu novos conhecimentos com o seu marido, que é protestante, e com outras pessoas também, e está nessa saga aí. Eu analisei as redes sociais dela, ela não tem muita relevância no Instagram, muito menos no YouTube, mas no TikTok, sim, a rede social preferida dos críticos da igreja, lá ela está tendo alguma relevância. Então, a gente vai lidar com os questionamentos que ela levanta, lembrando que o TikTok é uma rede social onde os jovens frequentam bastante e muitas vezes não sabem responder as coisas que ela levanta ali, não estudou o suficiente, não teve nem tempo de vida, né, para olhar todas as questões possíveis. Então, esse vídeo também serve, que eu estou gravando aqui, serve como um acervo para você consultar, ver as escrituras e saber lidar melhor com os questionamentos que são feitos a respeito da nossa fé e direcionar isso depois para a pregação do Evangelho. Muito bem, perfeito. Agora eu quero falar com você que está me assistindo. Você mesmo aqui que está me assistindo agora, exatamente você, enquanto eu seco o meu nariz. Você já ficou nervoso, apavorado, quando o bispo chegou para você e falou: você vai discursar domingo. Agora, domingo você vai discursar. Você já ficou apavorado? Já inventou dor de barriga ou qualquer outra desculpa para não discursar na igreja? Pode ter certeza que muita gente já fez isso. Tem gente que fica nervosa quando tem que falar em público. Precisa expor um trabalho na faculdade, ou no tempo de escola, ou em qualquer lugar que se exija que você fale em público. Justamente por isso, e para melhorar a forma que você se expressa para as pessoas, te aproximar mais ainda daquilo que você está pensando exatamente, eu estou disponibilizando a minha aula de oratória Você Falou, que está na sua terceira turma, e a gente vai estudar juntos a respeito de técnicas de oratória para você melhorar a maneira que você se expressa. Então a gente vai aprender a respeito de poder de síntese, domínio da pausa, expansão do vocabulário para que você tenha um maior repertório e possa escolher ali a palavra que vai expressar melhor aquilo que você quer dizer. E tudo isso está disponível para quem é membro desse canal. E mais, a gente vai estudar também como as autoridades gerais da igreja falam e como você pode usar isso na tua vida nas mais variadas áreas possíveis, tá certo? Então, essa aula, essa terceira turma, estará disponível para quem é membro desse canal, e para você que ainda não é membro, tem o QR Code aqui na tela, link na descrição, link no comentário fixado e tem o próprio botão de Seja Membro. Eu vejo muito essa moça se posicionando e tentando defender a fé mórmon. E ali ela diz que sente muita tristeza quando... Primeira correção, nós não somos mormons, somos membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. São vocês que nos chamam pelo apelido Mormon, mais do que nós, hoje, membros de a Igreja de Jesus Cristo. A gente quer ser chamado pelo nome correto da igreja, a Igreja de Jesus Cristo, porque ressalta o nome do Salvador. Então,
isso, nos dias atuais, vem mais de vocês, o uso desse apelido, do que de nós, membros da igreja. Se você usar o nome correto, você já resolve um monte de confusão. Alguém fala mal do livro de Mórmon sem nem nunca ter lido. Então eu estou aqui para refutá-la, porque eu nasci no berço mórmon, eu fui doutrinada no mormonismo e eu conheço a fé. Então eu estou aqui porque Deus... Então ela apresenta que nasceu na igreja e que por isso ela teria um conhecimento de uma maneira totalmente expandida e que isso vai fazer com que ela refute a Carol do Mais Fé. A Carol do Mais Fé, nesse frame aqui, ficou com o olhão aberto, ó, tá até assustada com o que a Thay Brito vai dizer. Mas vamos ouvir aqui. Me alcançou e me deu uma nova oportunidade de conhecer a verdadeira fé e o verdadeiro evangelho. Então estou aqui para refutar a crença mórmon justamente porque... Sabe qual é uma coisa curiosa? Você disse que conheceu o verdadeiro evangelho, mas em nenhum dos teus vídeos, ou deve estar algo muito escondido, você falou a respeito desse verdadeiro evangelho que você conheceu. Então, isso diz muito da natureza do seu conteúdo e de muitas outras pessoas que passam mais tempo falando mal da igreja e menos falando da sua própria fé. Eu não sei até hoje a qual denominação você pertence, se você é arminiana, se você é calvinista, se você é cessacionista ou não é. Então eu fiquei até curioso. Eu sei que você é protestante pelo que eu vi, mas não deixou claro qual é a sua fé. E isso é triste, perceber que você fala mais tempo mal da igreja e menos tempo da sua fé. E como eu realmente conheci a verdade, eu quero levar essa verdade para vocês. Então, se você é uma pessoa que está querendo buscar a verdade ou tirar a prova da verdade, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que vai esclarecer muito suas dúvidas. Eu acredito nesse livro aqui, o Livro de Mórmon. E por ele ser um livro diferente da Bíblia, muitas pessoas me falam para ler Gálatas 1:8. Então bora ler comigo? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema aqui significa amaldiçoado. Aqui Paulo está dizendo que nós não devemos acreditar em outro evangelho, além daquele revelado por Deus. O evangelho que foi ensinado por Cristo quando ele estava aqui na Terra e que estava sendo ensinado por Paulo naquele momento. Só que eu ainda não entendi por... Um detalhe, tudo que a Carol falou está correto e os críticos da igreja, eles ficam numa repetição infinita dessa escritura e não procuram vencer a igreja de maneira teológica, porque na verdade não se sustenta quando você lê que Paulo, de fato, está se referindo a outro evangelho e não o mesmo evangelho, que é o caso do livro de Mórmon. Ele não apresenta outro evangelho, o livro de Mórmon. Eles procuram nos vencer na repetição incessante. Gálatas 8 está contra vocês. Gálatas 8 diz que o livro de Mórmon é anátema, ou que a fé de vocês é anátema. Então, você observa que é uma espécie de militância, né? Uma espécie de vencer pelo cansaço. E é por isso que a gente precisa responder, porque você, na mesma proporção que eles estão tentando modificar a cabeça da sociedade... Deixa eu mexer aqui na luz que ela tá meio... Aí, agora melhorou. Vencer na cabeça da sociedade através da quantidade de vezes que ele fala e não pelo argumento em si, nós temos que fazer o nosso papel também de proclamar a nossa fé. E que as pessoas usam essa escritura para atacar o livro de Mórmon, sendo que esse não é outro evangelho, é o mesmo. Ah, mas na própria capa do livro está escrito que é outro evangelho. Não tá não. Olha só o que está escrito aqui na capa do livro. Outro testamento de Jesus Cristo. Aqui não está escrito que é outro evangelho, está escrito que é outro testamento. E as palavras testamento e evangelho têm uma diferença muito grande. Perfeito. Tudo correto que a Carol falou. E detalhe, uma vez um pastor adventista, eu tenho o maior carinho pelos adventistas, tá? São uma galera assim que eu tenho total respeito, muito simpáticos, muito educados também. E uma vez um pastor adventista, ele fala que na capa do livro de Mórmon estava escrito outro evangelho. E como a Carol mostrou, e aliás está ali escrito também, não está escrito isso, está escrito outro testamento. Só que repetiram tanto na cabeça dele e na cabeça de outras pessoas que está escrito outro evangelho, que isso passa a ser verdade por uma constante repetição daquilo, né? Aquela velha história. Você repete uma mentira 1000 vezes até que ela se torne uma verdade, mas uma verdade falsa, né? Que está como verdade, entre aspas, só na cabeça das pessoas. Então é esse trabalho que é feito, infelizmente. Conhecer isso é muito importante.
Vamos lá. Se o livro de Mórmon fosse simplesmente um registro adicional sem modificar o evangelho, não haveria problema nenhum. Mas ele contradiz as escrituras já reveladas, por exemplo. A Bíblia ensina em Isaías 43... Então vamos lá. Aqui ela vai mostrar aonde o livro de Mórmon contradiz as escrituras que têm as profecias já reveladas, né? A palavra de Deus já revelada. A Bíblia ensina em Isaías 43:10 e Malaquias 3:6 que Deus ele é único e imutável. Ele sempre foi Deus e nunca foi um homem. Já o livro de Mórmon e as doutrinas mórmons ensinam: Deus já foi um homem e progrediu até se tornar Deus. E isso está nos ensinamentos de Joseph Smith. E eles também ensinam que nós... Muito bem, vamos ler a escritura que ela usou contra nós aqui, vamos ver se ela de fato contradiz o livro de Mórmon. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. À primeira vista você lê esse capítulo e fala, nossa, então está se tratando da origem de Deus, ou que Deus sempre existiu, e isso daqui fala que não tem nenhum Deus depois de Deus, e não tem nenhum outro Deus antes de Deus, portanto está resolvido. O livro de Mórmon ou os ensinamentos de Joseph Smith contrariam o que Isaías 43:10 está dizendo. Só que, se ela lesse os versículos seguintes, ela veria o seguinte, 11 de Isaías 43. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ou seja, Deus estranho não houve entre vós. O que esse capítulo está tratando? A respeito da idolatria de Israel. E não sobre a formação de Deus ou de deuses em potencial, ou de deuses que já estão formados como deuses. Não se trata disso daqui, certo? Então, uma vez que a questão da idolatria é sempre tratada no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, tá? Mas tem sempre essa dinâmica do povo de Israel, tá adorando a Deus, depois vai adorar a outros deuses uma série de vezes aí, isso daqui é sempre reforçado. Então, esse capítulo se refere àqueles deuses, né, que eram adorados ali pelo povo, como poderia falar a respeito de Astarote, de Baal, né, e vários outros deuses que foram adorados e que aparecem nas escrituras. O bezerro de ouro, né, na época de Moisés, todos esses aí. Então, você deslocar esse capítulo e versículo para dizer que ele fala a respeito da formação de Deus, da origem de Deus, não é correto, porque esse não é um contexto. Ler um versículo isolado não dá a resposta de tudo. Você tem que ler os versículos e o capítulo de forma completa, ou até vários capítulos para poder entender. E aí a escritura que ela usa em Malaquias, basicamente vai dizer que Deus não muda, isso nós concordamos, e está respondido aqui. Portanto, o livro de Mórmon, nem os ensinamentos de Joseph Smith, contrariam a Bíblia. Até porque, você vai entrar nessas questões de sermos Deus, mas eu vou deixar você falar para você completar aqui. Podemos ser deuses. Vejam só em Doutrinas e Convênios 132:20. Então serão deuses, porque não cessarão, portanto terão tudo o que o meu Pai tem. Gente, quem mais queria... Tá certo, é verdade. E você já leu Salmos 82:6? Lá vai dizer, vós sois deuses, filhos do Altíssimo. E se você pegar a tradução do original, a palavra deuses é Elohim. E quando a gente vê a melhor escritura, ao meu ver, a respeito de toda essa história, que é João 21:25, lá está acontecendo o seguinte. Os judeus querem apedrejar Jesus por ele falar que ele é Deus. Não por boa obra que ele fez, mas por ele falar que ele é Deus. Aí a resposta dele, em João 21:25, é: mas vocês querem me apedrejar por esse motivo? Na vossa lei está dizendo, vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Ou seja, das duas uma. Ou Jesus está dando um passa-moleque nos judeus e usando ali um truque barato de palavras, um joguete de palavras que ele fez com as escrituras do Antigo Testamento, que está escrito na lei, vós sois deuses, ou ele está dizendo a verdade, que tanto os judeus como todas as pessoas são
deuses em potencial. Ou seja, elas não são deuses naquele momento, mas elas são deuses em potencial. E naquele momento, Cristo ensinou uma doutrina que por muito tempo no cristianismo ficou adormecida. Olha só que interessante. Quando a gente lê o teólogo Irineu, dos pais da igreja, os pais da igreja são aqueles cristãos dos primeiros séculos, logo após os apóstolos. Irineu, ele vai dizer o seguinte, ó, o teólogo da igreja, Irineu, que faleceu por volta de 202 depois de Cristo, afirmou que Jesus Cristo, por meio de seu transcendente amor, tornou-se o que nós somos, para que possamos nos tornar como ele é próprio. Aí você vê também a Clemente de Alexandria que vai dizer: o verbo de Deus se tornou homem para que pudesse aprender com o homem como o homem pode se tornar Deus. É verdade que muitos cristãos vão interpretar essas falas de muitas maneiras, mas a doutrina da deificação, ela já é conhecida um pouquinho melhor, por exemplo, no meio ortodoxo. Não foi uma invenção de Joseph Smith. É uma doutrina legitimamente cristã e nós acreditamos que ela é a verdade em meio a muitas outras doutrinas que são verdadeiras e que foi esquecida ao longo dos séculos. Agora, se você não acredita nisso, você pode tentar lutar contra os versículos da Bíblia que a gente citou aqui e dizer que Jesus Cristo não quis dizer isso, inventar uma outra coisa. Aí tudo bem, vamos ver o que você vai falar aqui. Gente, quem mais queria ser Deus e queria ter tudo que Deus tinha? Sim, ele mesmo, Satanás. E vocês viram isso em Isaías 14, do 12 ao 15. Ah, que argumento barato. Então, quer dizer, você acredita que o anjo Gabriel é um anjo do Senhor, conforme as escrituras mencionam. Quem mais era anjo? Lúcifer. Ah, nossa, que comparação abobada, né? Você pode fazer vários espelhamentos dessa forma com várias passagens do Evangelho. Quem fazia milagres? Os profetas. Ah, mas quem fazia milagres também? Os inimigos da igreja, os inimigos dos profetas também faziam milagres, falsos milagres, né? Ou milagres reais, só com o poder de Satanás. Isso também acontecia. Se você ficar fazendo espelhamento, você vai achar um monte deles, inclusive bíblicos. Onde Satanás está desejando tomar para si a posição de Deus, e em Ezequiel 28, 12 ao 17, mostra que Satanás era uma criatura bela e exaltada, mas se encheu de orgulho e se corrompeu, desejando... Mais uma vez, como eu te disse no Instagram, a gente conversou ali através dos comentários, você cai na narrativa protestante que procura fazer uma espécie de espelhamento e forçar a narrativa para nos apontar como se estivéssemos fazendo o trabalho de Satanás ou alguma coisa nesse sentido. E vê, o detalhe é que as pessoas faziam a mesma coisa com Jesus Cristo. Tu, Cristo, tu curas pelo poder de Beelzebul. É assim que você faz os milagres que acontecem contigo. Tendo elas falta de fé e pior, causando aí um falso testemunho teológico contra Jesus Cristo. Você faz o mesmo trabalho de difamação nesse mesmo sentido. Agora, primeiro de tudo, nunca na nossa doutrina, na doutrina do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, você vai ver que a gente quer tomar o lugar de Deus. Não existe isso. Nós acreditamos que o ser humano ele pode progredir e cumprir exatamente com o que Jesus Cristo disse: sede perfeito como vosso Pai é que estais no céu. Ou seja, que as pessoas sim, elas podem chegar a um grau de perfeição e se tornar como Deus é, como criam os cristãos do primeiro século. Muito bem, observei que o vídeo já está ficando muito grande, depois dá um trabalho danado para eu fazer o upload para o próprio YouTube. Então, eu vou terminar por aqui, não dá para reagir a todo, o vídeo dela é bem grande, mas já tem muita coisa aí que está respondida, acredito que é o principal que ela falou. E quero fazer um outro anúncio para você aqui no canal. Nós temos agora um canal de cortes desse canal aqui, dos meus vídeos. Então você vai poder ver lá o conteúdo resumido. Entra lá, se inscreve nesse canal também. O link está na descrição para você acompanhar, tá bom? Então você vai ver lá, o loginho tá roxo, né? Tá com a mesma mãozinha, mas o fundo tá roxo ali para você ver os cortes aqui do canal. Perfeito? Muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Até ao próximo vídeo aqui do canal e fica com a imagem do vídeo anterior aqui. Até mais!